Hoje eu quero falar a respeito de 4 ações do Espírito Santo. Olha só que interessante, amados. 4 ações do Espírito Santo na vida do servo de Deus, na vida do homem que ama Cristo Jesus acima de todas as coisas. E eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 30. Efésios capítulo 4, versículo 30. Nós vamos ler essa palavra para que nós possamos ouvir a respeito daquilo que o Espírito Santo de Deus faz na vida do crente. Efésios capítulo 4, versículo 30, mesmo assentados, o apóstolo Paulo diz: E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém? Mais uma vez. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Amém. Amados, esse entristecer, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando pecamos. Todas as vezes que nós damos lugar ao pecado na nossa vida, estamos afrontando o Espírito de Deus, estamos entristecendo o Espírito Santo do Senhor. E é necessário estarmos atentos para que a nossa vida seja continuamente de louvor ao Senhor, uma vida de comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Amém? Amado Jesus, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação da palavra, o ensinamento da palavra, para que nós possamos viver a Tua verdade acima de todas as coisas. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos envolva, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos a palavra de Deus, somos chamados a atenção para o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, é Deus. Nós não podemos olhar para o Espírito Santo e enxergarmos uma energia, enxergarmos um deusinho que fala línguas e coisas assim desse tipo. Não, nós não podemos desassociar o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade. E é uma promessa do Senhor, da parte de Deus, para a nossa vida. Cristo Jesus falou que Ele enviaria o Espírito, e o Espírito foi enviado. Nós que estamos vivendo debaixo da nova aliança, nós que somos pessoas que amam a Cristo, que observam a palavra do Senhor, temos em nós, devemos ter, é impossível não ter, o Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, aquele que é salvo, automaticamente recebe o Espírito Santo de Deus. Não existe aquela história, ele é salvo, porém vamos esperar para que depois vamos ver se, enfim, não. A pessoa aceita Jesus, diz a palavra que ele é transformado e torna-se habitação do Espírito Santo do Senhor. É impossível um salvo não possuir o Espírito de Deus no seu coração. É impossível alguém que ama Cristo, de fato, não ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus mora no coração do salvo. O Espírito Santo de Deus é o edificador de nossas vidas. E nós temos que entender que, para que esta verdade seja uma realidade na nossa existência, algumas ações precisam ser comuns. Nós temos que observar alguns ensinamentos do Senhor para que tenhamos uma vida de fato segundo Deus. Uma vida de fato segundo aquilo que o Senhor quer, porque não é da forma que eu acho, mas sim da forma que Deus determina. Esta é a verdade. Nós temos que viver, irmãos, acima de todas as coisas, conforme aquilo que o Senhor determinou para cada um de nós. Entenda assim, amados, nós não podemos viver da forma que concluímos que é correto, mas sim da forma que Deus determinou como correto para nós. Nós somos observadores da vontade do Senhor, praticantes não da nossa própria vontade. Haja vista que é preciso estarmos mortos para os nossos pecados e delitos, para a nossa vida, e vivermos a verdade do Senhor a cada instante. Nós temos que entender, irmãos, que a vontade do Senhor precisa sobressair a nossa própria vontade. Eu tenho que viver Deus com todas as forças do meu ser.
Eu tenho que viver Deus com todo o meu vigor, com toda a minha alegria. Eu tenho que dedicar-me ao eterno a cada instante, amados. Ao levantar-me, a primeira coisa que eu preciso fazer é consagrar a minha vida ao Senhor. Levante-se, abra teus olhos e fale para o Senhor: Deus, aqui está a minha vida, ela é tua. Aqui está a minha existência, ela é tua. Faça a tua vontade no meu viver, que eu viva segundo o teu querer neste dia. Amados, esta é uma verdade de Deus para a nossa vida, é aquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Nós temos que observá-la, praticá-la, nós temos que viver Cristo Jesus com toda a intensidade, com todas as forças do nosso ser. E a partir do momento, amados, que o nosso coração abre-se, nós vamos entender o agir do Espírito Santo do Senhor. A partir do momento que eu desejo ter Cristo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu entenderei o agir do Senhor Espírito Santo. Eu entenderei a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer para a minha existência. E no decorrer dessa palavra, quero apresentar-vos 4 ações que nós precisamos observá-las, entendê-las e nos encaixar nos resultados destas ações. Se porventura elas não são uma verdade na nossa vida, se nós ao observarmos essas ações, essa aqui, a ação número 3, essa não se encaixa, eu não me encaixo, não. Ou seja, de fato você não está vivendo uma comunhão real com Cristo. Nós temos que ouvir estas ações e entender que elas são comuns a nós e que são praticadas no nosso dia a dia. Amém? E vamos para a primeira ação. O Espírito Santo convence o homem do pecado. Olha que bênção. Quem nos convence do pecado não é o nosso próprio entendimento, o nosso próprio eu, a minha sabedoria, meu conhecimento teológico, enfim, essas coisas todas, não. Quem me faz entender que sou pecador, que vivo no pecado, é o Espírito Santo. A Bíblia diz que é Ele que nos convence do pecado. Em João capítulo 16, versículos 7 e 8, eu quero que vocês ouçam o que Cristo Jesus disse. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo e enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja que interessante. A palavra diz de forma clara a afirmação de Cristo Jesus, que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós precisamos entender essa realidade e vivermos essa verdade a cada dia da nossa existência, amados. No versículo 8, na versão Nova Tradução, na linguagem de hoje, está escrito da seguinte forma: quando o auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Portanto, amados, o Espírito de Deus abre o nosso entendimento e as ideias muitas vezes humanistas, baseadas em filosofias, entendimentos errôneos, baseados naquilo que as pessoas apenas ouvem, mas não vão para a palavra conferir, porque vivemos dias em que a superficialidade é muito grande, amados. As pessoas ouvem e satisfazem-se com isso. Nós temos que ouvir e procurar na palavra. O exemplo dos bereanos não está ali por acaso. Na verdade, na palavra de Deus, nada está por acaso. Tudo tem um objetivo. E quando é citado que aqueles de Bereia ouviam os apóstolos e procuravam nas Sagradas Escrituras a fundamentação, é um exemplo para que nós possamos ouvir os homens hoje. Ouvir aquilo que eles falam, mas não nos esqueçamos de buscarmos a fundamentação na palavra. A palavra continua sendo a realidade. Amém? E a partir do momento que eu entendo isso, irmãos, eu vou viver a vontade do Senhor. Eu estarei dentro daquilo que Deus quer.
e é o Espírito Santo que age na minha existência. A palavra diz que é o Espírito Santo que nos faz ter consciência dos nossos pecados. Você já viu crente que anda mergulhado no pecado? Conhece algum? Eu sou crente, porém os atos, as ações são vergonhosas, são pecaminosas. É porque, amados, não foram movidos pelo Espírito Santo de Deus, não foram convencidos pelo Espírito de Deus, ou não aceitaram aquilo que o Espírito Santo do Senhor falou aos seus corações, e vivem segundo os seus próprios entendimentos. Diz ainda, amados, que o Espírito Santo, ele nos fala do castigo que somos merecedores se continuarmos no pecado. E se você ler a palavra de Deus, você há de ver que o Espírito nos convence que continuarmos no pecado, seremos condenados ao sofrimento eterno. E ainda diz a nós, a cada um de nós, da necessidade de salvação, de servir a Jesus acima de todas as coisas. E fazemos isso quando Ele nos convida ao arrependimento, à confissão dos pecados, a uma mudança de vida. Ou seja, é o mover do Espírito Santo de Deus, é o agir do Espírito Santo, é o Espírito Santo que fala com você. Tu precisas ouvi-lo. Não deixes de ouvir o Espírito Santo de Deus, porque Ele aponta Jesus como o caminho, a verdade e a vida. E a partir do momento que nós entendemos isso, com certeza teremos uma vida diferente, uma vida salva para a honra e para a glória do Senhor. Amém? A segunda ação do Espírito Santo na vida do homem, ele garante a salvação. Olha só como o Espírito Santo age na nossa existência. É o Espírito Santo que nos dá a garantia da salvação. Ouçam a palavra, 2 Coríntios capítulo 1, versículos 21 e 22. Disse o apóstolo Paulo à igreja de Corinto: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou, ou seja, colocou em nós uma marca, e nos deu o penhor. Penhor é garantia. Nos deu uma garantia do Espírito em nosso coração. Veja, mais uma vez, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Veja, amados, quando nós entendemos, somos convencidos, abrimos o nosso entendimento e nos deixamos convencer pelo Espírito Santo do Senhor, a palavra diz que nós somos marcados. Olha que bênção, somos marcados. É o Espírito Santo de Deus que entra no nosso coração, que passa a dominar a nossa existência. Nós recebemos uma marca, não é uma marca física, não é um sinal, coisa assim desse tipo, não. É um convencer, a marca é o convencer do Espírito Santo de Deus que necessitamos viver segundo aquilo que Deus quer, e assim seremos salvos. Ele nos dá a garantia que somos salvos. O Espírito Santo de Deus, ele confirma em nós que temos a salvação. Ele nos dá a segurança da salvação. E isso nós conseguimos através da fé. A fé é algo fundamental na caminhada com Deus. Se não houver fé, como é que vamos de fato agradar o Senhor? Se não houver fé, não fomos movidos pelo Espírito Santo de Deus, não fomos convencidos. Necessário é que tu ouças o Espírito, e se porventura falta-lhe fé, peça ao Senhor, peça ao Senhor. Amém? A palavra diz ainda, amados, que é o Espírito Santo que garante a salvação, coloca em nós a marca e nos dá uma garantia. Oh glórias, nos dá uma garantia. Ele nos conduz para a presença do Senhor. Quando nós amamos a Cristo de fato, e isto é fundamental, entenda. Quando você ama Jesus de fato, quando você tem em si a marca de Cristo, quando tu tens o penhor, a garantia, oh glórias, isso significa que nós amamos ao Senhor,
que nós amamos a Deus acima de todas as coisas. Mas, se não houver esses passos iniciais, essas ações iniciais, é impossível que haja amor para com Cristo, para com o Senhor. Quando nós, amados, amamos a Cristo, mais uma vez, quero reafirmar, nós teremos e temos alegria com o Senhor. Nós temos, em alguns casos, alguns terão alegria com o Senhor. O nosso coração será feliz com aquilo que é de Deus, com aquilo que procede do Senhor para a nossa vida. Nós vamos entender a mensagem de Cristo e vamos procurar viver essa mensagem não como um peso, não, amados, mas sim com alegria, com satisfação, porque é o Espírito que habita em nós, que nos coloca em contato direto com o Senhor. E isto gera alegria, gera paz, gera felicidade, gera contentamento, gera tudo o que precisamos para que tenhamos uma vida completa. A vida com Cristo é completa. Se porventura a nossa vida com o Senhor não está completa, irmãos, é porque está faltando alguma coisa, com certeza. E esse alguma coisa certamente é a comunhão, é a busca, é o querer, é o deixar-se dirigir pelo Espírito Santo de Deus. Se nós resistimos ao Espírito, nós vamos entristecê-lo, já diz a palavra. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selado para o dia da redenção. Quando nós resistimos, entristecemos. Quando nós resistimos, o que é resistir? É o pecado. Quando você peca, você está resistindo. Quando você age de forma errada, você está resistindo. Quando você não crê, você está resistindo. Quando você diz, Jesus em segundo plano na minha vida, se sobrar tempo para Cristo, enfim, eu estou, você está resistindo. O Espírito Santo do Senhor está gerando pecado na tua vida. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus. Esta é uma máxima que nós precisamos observá-la dia após dia na nossa vida. E quando nós desejarmos colocar alguma coisa que não seja o reino dos céus em primeiro lugar, lembre-se, o Espírito Santo com certeza vai te convencer que é preciso colocar, que é preciso buscar Deus em primeiro lugar. Amém? A terceira ação do Espírito Santo na vida do homem, na vida do servo. Ele ensina, glórias, ele ensina. João capítulo 16, versículo 13, ouçam o que diz a palavra. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Olha, irmãos, a profundidade desse texto que muitas vezes nós não observamos. Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje, já que o texto fica um pouco mais claro. Ouçam. Porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará. Na outra versão, ele vos guiará. Esse guiará é no aspecto de ensinar. Ele vos ensinará toda a verdade. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amados, Jesus de uma forma muito clara diz que o Espírito Santo há de nos ensinar. Há de nos ensinar. Às vezes as pessoas querem aprender de Deus. Isso é bom, é agradável, é salutar. Mas, ao invés de correr para os pés de Cristo, elas correm para diversas fontes. Quando você desejar conhecer o Senhor, quando tu desejares conhecer a verdade de Cristo, busque primeiro no Senhor. Ele é a fonte, amados. Busque primeiro no Senhor. Eu não sou contra seminários, não sou contra cursos teológicos, não sou contra os muitos livros que existem por aí. Inclusive estou escrevendo um livro, verei se é possível concluir esse ano. Bênção! É um manual de fé. É bom, com certeza, mas não substitui a palavra de Deus.
Nunca te esqueças disso. A palavra do Senhor, ela é suprema, ela é maior. Se você tem desejo de conhecer Deus, passa uma hora, quem sabe no estudo online, num banco de faculdade, fazendo curso teológico, enfim, essas coisas todas, lendo livros e livros. Se você gasta uma hora com isso, gaste 2 horas com a Bíblia, porque ela que é a fonte. Não adianta nós mergulharmos no entendimento que o homem coloca no papel, que ele coloca num vídeo, que ele traduz numa sala de aula. Não adianta você mergulhar nesses ensinamentos, beber desta água, se não beber primeiro da água do Espírito, do ensinamento direto do Espírito Santo de Deus. Olha só, eu quero afirmar a vocês que, se nós bebermos primeiro no ensinamento dos homens, na fonte dos homens, da sabedoria humana, daquilo que eles escrevem, nós vamos errar o caminho. Vamos errar. Primeiro você beba na fonte. Deixe-se guiar, ensinar pelo Espírito Santo do Senhor. E aquilo que você há de aprender dos homens será um complemento. E você terá o discernimento do Espírito para rejeitar ensinamentos falsos. Você terá discernimento do Espírito Santo de Deus para dizer: não, isso aqui não procede, na Bíblia não é assim, está errado. Mas por que você há de confrontar os mestres humanos? Porque o Espírito Santo ensinou a você primeiro. Nós temos que entender isso, irmãos. E nós vivemos um tempo muito superficial, meu Deus. Temos visto que a internet substituiu a palavra. Temos visto que as pregaçõezinhas dos videozinhos do Kawaii, TikTok, do YouTube, aquelas coisinhas ali, os rios da vida, essas coisinhas ali, substituíram a palavra de Deus. O cara ouve aquelas coisinhas ali, para ele é o suficiente. Só que ele não foi para a Bíblia, ele não conhece a Bíblia, e ele muitas vezes está absorvendo água suja, imunda, água de esgoto. Água de esgoto, amados. Isso é muito sério mesmo. Olha só, você não pode basear a tua vida de comunhão com Cristo Jesus em meros ensinamentos de profetas que você não conhece, de pastores que você não faz a menor ideia de quem seja. Você não pode basear a tua vida na internet. Você não pode basear. Você pode até usá-la, um complemento na tua vida, porque a vida da gente é assim, é cheia de complementos. Você pode ter os livros, as bibliotecas, os e-books, você pode ter os sites, os vídeos, enfim, essas coisas todas que hoje são comuns e facilitam a nossa vida. Sim, pode, mas primeiro conheça a palavra. Conheça a palavra, para que você possa acessar o céu, para que você possa ter a salvação. Irmãos, no dia eterno muitos falarão para Jesus: mas Jesus, eu ouvi tanto o apóstolo fulano e tal, mas Jesus, aquele bispo, olha, ele tinha uma palavra tão legal, eu não perdi um vídeo dele na internet. Aquele profeta, oh Jesus, aquele profeta, ele era uma palavra tão boa, uma palavra tão real, oh Jesus. E Cristo há de falar: irmãos, eu não vos conheço, eu não sei quem são vocês. Sabe por quê? Porque não conheceram de fato a Jesus, mas viveram a superficialidade que hoje as coisas oferecem. Viver a superficialidade, amados. Nós temos que estar atentos a todas as coisas, para que não venhamos pecar com o Senhor. E a terceira ação que eu quero falar a vocês, é o próprio Cristo que nos ensina. Ele fala que o Espírito de Deus nos ensinará a verdade.
Portanto, mergulhem na verdade do Espírito. Mergulhe na verdade do Espírito. Quando você tem uma vida lavada, purificada no sangue de Cristo Jesus, Ele, o Espírito Santo, Ele dará entendimento com relação às coisas espirituais. Você há de entender o falar, o mover, o agir do Senhor. Você não será mais uma pessoa ignorante dentro de uma igreja, falando glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, aleluias, e imitando línguas e coisas assim desse tipo. Não. Você será de fato um instrumento do Senhor, dará glórias a Deus, porque você teve entendimento, glorificará o Senhor com razão, e se falar em línguas, falará segundo aquilo que Paulo determinou em 1 Coríntios, e será com certeza o mover do Espírito Santo de Deus, e os demais dons da mesma forma. Portanto, amados, nós temos que conhecer o Senhor, conhecer o Espírito de Deus, e nos deixar guiar por Ele. Nós temos que entender ainda, irmãos, que a Bíblia é a verdade maior. Nunca te esqueças disso. A Bíblia é a verdade maior. Mas pastor, eu não entendo a Bíblia. Eu leio a Bíblia e não entendo a Bíblia. Será que você tem feito da forma correta? Para que você entenda a palavra de Deus, é preciso orar e buscar do Senhor o discernimento. Falar para Deus: Senhor, me dá a direção, fala comigo. Oh Deus, revela a tua palavra. Será que você tem orado? Ou quando ler a Bíblia, se lê, é só para desencargo de consciência? Aí eu estou lendo a Bíblia porque, enfim, aí aquela leitura muito doida, que você lê e não sabe o que foi que leu, porque a mente está no trabalho, a mente está na internet, a mente está no game, a mente está na namorada, está no marido, está no esposo, está na esposa, a mente está no futebol, a mente está não sei onde, a mente está na política, e você está lendo e não está assimilando, ou seja, não está ouvindo o Espírito de Deus. Nós temos que estar atentos, amados, que ler a palavra do Senhor não é algo mecânico. Mecânico, lê a mulher do Google, ela lê o texto lá, você coloca o texto, ela lê para você. Nós não podemos ler como a mulher lá do Google. Não, nós temos que ler a palavra com entendimento, e se você não entendeu, procure entender. Eis aí a internet à disposição para nos orientar. Nós temos todas as ferramentas boas na internet para trazer luz a alguns textos que nós não entendemos. É só você fazer a pesquisa, vai no Google, digita explicação a respeito do versículo tal, vai aparecer algumas explicações, leia, medite, veja qual é mais plausível, qual é que parece mais com o falar do Espírito Santo de Deus, qual é que não está sendo movidas pelas mentes loucas dos homens, e o Espírito há de dar revelação, amados. Só que nós não queremos fazer isso porque é trabalhoso, toma tempo, isso rouba tempo da nossa diversão, rouba tempo da nossa mesquinhez, rouba tempo da nossa futilidade, rouba tempo, todas as coisas bobas que ocupam a nossa vida. Veja como são as coisas. Não vamos entrar no céu. Não vamos, amados, fique atento. Só entra no céu aqueles que ouvem a voz do Senhor e vivem segundo o Espírito de Deus. Esse é o ensinamento do Espírito que está na palavra. Fique atento. Amém? E a quarta ação do Espírito na vida do homem. Evidentemente que há outras ações, claro, mas quero apenas falar a respeito dessas 4 ações. A quarta ação, produz frutos. Isso aqui é radical, irmãos. Se você gosta de aventuras radicais, eis aqui a fórmula para uma aventura muito radical. Isso aqui é para arrepiar o camarada. Vamos lá? Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23.
Eu lerei na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Ouçam. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não existe lei. Amém? Quando eu falei para vocês que isso aqui, amados, é uma aventura só para os fortes, porque só com o Espírito Santo de Deus é possível concretizá-la. Só é possível produzir frutos quando nós temos o Espírito de Deus. Quando o homem tem o Espírito Santo do Senhor, ele frutifica no Espírito. Quando ele é cheio do Espírito, amados, quando ele foi convencido do pecado, quando ele recebeu o selo da salvação, ensinado, guiado pelo Espírito, ele chega nesse ponto, o ponto de viver segundo aquilo que Deus determina. E chama-nos a atenção para alguns aspectos que são indispensáveis. Veja, amados, é indispensável. É compulsório. Não é, talvez, não. É compulsório, é obrigatório. Aqueles que querem ir para o céu, que amam a Cristo, que são servos do Senhor, cheios do Espírito Santo, falam línguas, têm revelação, profetizam e outras coisas mais que nós temos visto nesses últimos tempos. Esses camaradas, nós precisamos ter um coração cheio de amor. E esse amor, amados, é amplo e irrestrito. Você precisa amar desde aquele que é teu inimigo, àquele que é o teu próximo. E você precisa agir no mover do Espírito, ou seja, o amor te leva a ações. Não é apenas dizer eu te amo, eu te amo, eu te amo. E hoje é muito comum, não é? Eu te amo, aquela coisa toda. Mas se não houver uma manifestação do amor de Deus, são palavras vazias. São palavras vazias. O amor, ele é fundamental. Ainda, a alegria. Servo de Deus tem seus momentos de dificuldades, é comum tê-los, porém, ele precisa viver a alegria dada pelo Espírito Santo. A paz. Temos momentos de tribulações? Sim. Você vai passar por tribulação? Vai. Com certeza. Até o próprio Cristo disse que nesse mundo teríamos as aflições. No entanto, quando você tem o teu coração dominado pelo Espírito Santo do Senhor, Ele te dá paz no meio do mar revolto. É dessa forma. Paciência, amados. Oh, meu Deus, paciência. A tal da paciência. Precisa ter. A paciência precisa fazer parte da nossa vida. A delicadeza. Ainda, a bondade. A fidelidade. A humildade e o domínio próprio. Esse texto, na Nova Tradução na linguagem de hoje, é muito claro. Eu não vou entrar nos pormenores e falar a respeito de cada um, porque tomaríamos aqui, quem sabe, algumas horas. Porém, é muito claro. Nós temos que cultivar esses frutos do Espírito no nosso coração. Se nós não os tivermos, você não tem o Espírito Santo. Mas pastor, eu falo línguas. Olha, eu tenho visão, pastor. Olha, o Senhor me revela tudo, até número de CPF, até número de identidade, placa de carro, telefone de sei lá de quem. O Espírito de Deus me revela tudo. Mas o cara não ama o próximo, é inimigo do próximo. Até dentro da própria igreja tem inimigo. Quantos dentro da igreja que possuem inimigos? Os caras são inimigos dentro da própria igreja. Sabe para onde estão indo? Para o inferno. Porque não tem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Entenda,
Ah, mas eu falo em línguas. Ah, isso, aquilo, outro. Irmãos, o diabo também, ele capacita os seus cavalos. E, se possível, enganaria os eleitos. Portanto, cuidado com todas essas coisas. Se porventura você conhece a vida de alguém, e isso não é julgamento. Se você conhece a vida de alguém e sabe que na vida dessa pessoa não possui, não é evidenciado a presença do Espírito Santo de Deus, mas na igreja o cara é cheio do Espírito Santo, ele não está sendo usado pelo Senhor. Ele não está sendo usado pelo Espírito Santo de Deus verdadeiramente. E isto não é emitir julgamento. Isto você precisa estar atento e julgar essa situação. A Bíblia diz que é preciso julgar os profetas e as profecias. Não se engane. Você precisa assimilar somente aquilo que é segundo o mover do Senhor. Amém? 4 ações do Espírito Santo de Deus na vida do fiel. A primeira, ele convence o homem do pecado. A segunda, nos dá a garantia da salvação. A terceira, nos ensina como devemos viver para agradar ao Senhor. Ainda, produz em nós os frutos do Espírito Santo. Oh, glórias! E se não for assim, Jesus não está nesta causa. E se não for assim, Jesus não está nesta vida. E nós temos que analisar dia após dia, a cada instante, o nosso coração e vermos se estamos vivendo o tempo de Deus, vivendo aquilo que Deus quer. E se porventura estivermos em falha, temos que clamar pelo perdão, buscarmos de Deus a restauração. Amém? Que essa palavra fique gravada em nosso coração e que vivamos segundo aquilo que o Espírito de Deus quer e deseja para as nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nesse momento eu quero clamar que Tu venhas fixar essa palavra na nossa vida, para que nos nossos momentos, oh Deus, no nosso andar, no nosso viver sobre a face da terra, possamos observá-la, possamos, oh Deus, praticá-la e nos deixar guiar pelo Teu Santo e Bendito Espírito, para que todas as nossas ações sejam para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Oh meu Deus, fala conosco em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Não vamos perder de vista a orientação do Senhor, porque ela é fundamental para que um dia possamos estar na glória com o nosso amado Jesus. Que Deus nos abençoe.